Existe uma cidade no Brasil onde 3 idiomas convivem nas ruas ao mesmo tempo. As placas são escritas em português e em alemão. Uma língua que quase desapareceu da Europa ainda é ensinada nas escolas, falada nas igrejas e murmurada nas calçadas de pedra. E o mais surpreendente, essa cidade não fica na Alemanha. Ela fica em Santa Catarina. Seu nome é Pomerode. E ela existe porque famílias cruzaram o Oceano Atlântico com 117 quilos de bagagem e sobrenomes que carregavam séculos de história. Hoje, você vai descobrir que 10 sobrenomes alemães escondem histórias que nunca foram contadas da maneira certa. Histórias de ferreiros que se tornaram industriais, de moleiros que ajudaram a fundar cidades, de alfaiates que mudaram o traçado de ruas, de carpinteiros que construíram um Brasil que você conhece, mas não sabia que tinha raízes tão distantes. Cada um desses sobrenomes chegou ao sul do Brasil carregando uma profissão, uma origem e um mistério. Se você está assistindo pela televisão agora, obrigado por estar aqui. A maioria do nosso público chega pelo aparelho da sala, e é exatamente por isso que cada inscrição e cada compartilhamento fazem uma diferença enorme para o canal. Se essa história te surpreendeu, compartilha com alguém que também merece descobrir. Isso é o que mantém esse trabalho vivo. Antes de qualquer nome alemão chegar ao sul do Brasil, é preciso entender por que aquelas pessoas deixaram tudo para trás. Na primeira metade do século XIX, a Alemanha que conhecemos hoje simplesmente não existia. O que havia era um mosaico de reinos, ducados e principados onde a língua comum era o único elo entre povos que viviam sob leis completamente diferentes. E nesse mundo fragmentado, a Revolução Industrial chegou como um terremoto silencioso. Artesãos que haviam sustentado suas famílias por gerações de repente se viram substituídos por máquinas. O ferreiro da vila, o moleiro do córrego, o alfaiate da praça, o carpinteiro da esquina, todos eles começaram a perder espaço para fábricas que produziam mais rápido e mais barato. Quando uma propaganda brasileira chegou prometendo terras próprias, liberdade religiosa e um novo começo, foi difícil resistir. O que muitos não sabiam é que a propaganda exagerava. Muito. Os primeiros imigrantes chegaram ao sul do Brasil em 25 de julho de 1824. Desembarcando não numa terra prometida, mas numa floresta fechada às margens do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Eram 39 pessoas que tinham atravessado o Atlântico a bordo do veleiro Ana Luiz, partido de Hamburgo em março daquele ano. Foram encaminhados a uma antiga feitoria de linho desativada pelo governo imperial, num lugar que se tornaria o berço de toda a colonização alemã organizada no Brasil, São Leopoldo. Quando pisaram naquele chão úmido de inverno gaúcho, não havia estradas, não havia escolas, não havia igrejas onde pudessem praticar livremente o culto protestante que a maioria professava. E foi dentro desse vazio que os sobrenomes começaram a contar a história de um país novo. O primeiro sobrenome que precisa ser entendido é também o mais comum de toda a imigração alemã no Brasil. E sua história começa não com uma pessoa, mas com um objeto que girava sem parar. O moinho. Müller significa moleiro. Na Idade Média alemã, o dono do moinho era a figura central de qualquer comunidade rural. Era para ele que os agricultores levavam o trigo, o centeio e o milho. Era ele quem transformava o grão em farinha, a farinha em pão, o pão em sobrevivência. Tão essencial era esse ofício que o nome da profissão se tornou sobrenome e atravessou séculos. Os primeiros registros documentados de famílias com esse nome chegando ao Brasil datam de 1824. Em 1828, uma família com o sobrenome Müller saiu de Greimersburg, no Vale do Mosela, com direito a trazer apenas 117 quilos de carga no navio. 117 quilos para reconstruir uma vida inteira em outro continente. O que torna o sobrenome Müller ainda mais curioso é um detalhe que poucos conhecem. Na Alemanha pré-unificada, os passaportes identificavam os emigrantes como prussianos, renanianos, bávaros, saxões.
mas todos falavam a mesma língua. E foi assim que a história registrou como imigração alemã, o que era, na verdade, o deslocamento de dezenas de povos distintos que compartilhavam apenas o idioma. O sobrenome Müller chegou ao Brasil vindo de regiões diferentes, trazido por famílias que jamais se conheceram na Europa, mas que se tornaram vizinhas no Vale do Itajaí e no Vale do Rio dos Sinos. Hoje, o nome figura entre os mais frequentes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, encontrado nos cadastros industriais, nas igrejas luteranas e nos cemitérios coloniais do interior gaúcho. Mas se o moleiro foi a figura central de uma era, o próximo sobrenome representava aquele que tornava possível arar a terra, construir as casas, ferrar os cavalos e forjar as ferramentas sem as quais nenhuma colônia sobreviveria. Schmidt. Uma sílaba curta, seca, que soa como o bater do martelo na bigorna. Porque é exatamente disso que vem. Schmidt é ferreiro. Do alemão antigo, Schmied, o homem que trabalhava com ferro. E o ferreiro era, em qualquer comunidade pioneira, tão indispensável quanto o ar. Sem ele, não havia enxada para abrir a terra. Não havia ferradura para os cavalos que carregavam os mantimentos pelo interior ainda sem estradas. Quando os primeiros imigrantes chegaram a São Leopoldo, em 1824, o governo imperial havia prometido ferramentas e terras. O que ninguém havia prometido era que as estradas existiriam. Os lotes ficavam 30, 40 quilômetros do local onde os imigrantes eram deixados na margem do rio, e não havia nada conectando os dois pontos além de mata cerrada. Foi nesse contexto que o ferreiro se tornou literalmente o alicerce da sobrevivência coletiva. Um dado verificado nos registros históricos revela a dimensão desse papel. Em 1857, apenas 33 anos após a fundação de São Leopoldo, a cidade já contava com 23 ferreiros ativos, além de 53 carpinteiros. Numa comunidade que crescia sobre o trabalho braçal, o Schmied era presença obrigatória. Pesquisas genealógicas gaúchas confirmam esse sobrenome entre os registrados já nas primeiras décadas da colonização. Nos manuscritos do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, há ainda um detalhe que revela como a história se repete sem aviso. Em diferentes vilarejos da Alemanha, havia diferentes ferreiros chamados Schmied, que não tinham qualquer parentesco entre si. Quando chegaram ao Brasil e se instalaram em colônias vizinhas, tornaram-se Schmidts do Sul sem nunca terem dividido uma árvore genealógica. O sobrenome idêntico os unia no papel, mas separava histórias completamente distintas. Hoje, basta percorrer qualquer cemitério luterano no Vale dos Sinos ou no Vale do Itajaí para encontrar esse nome gravado em pedra, repetido por gerações que construíram o que hoje é um dos principais polos industriais da América do Sul. E por falar em construção, o próximo sobrenome chegou ao Brasil carregando uma profissão que moldou literalmente a paisagem do interior gaúcho e catarinense. Zimmermann não é apenas um nome. É uma palavra que significa, literalmente, o homem dos quartos. Ou mais precisamente, o carpinteiro. Do alemão Zimmer, que quer dizer câmara de madeira, e Mann, que é homem. O carpinteiro era, nas comunidades medievais germânicas, o responsável por erguer as estruturas de madeira que sustentavam tudo: casas, celeiros, pontes, moinhos. E quando esses homens chegaram ao sul do Brasil, trouxeram consigo uma técnica construtiva que hoje é patrimônio histórico, reconhecido pela ONU. A técnica é chamada enxaimel. Estruturas de madeira pesada montadas com encaixes, sem pregos, sem parafusos. Os vãos entre a madeira são preenchidos com tijolos de argila assentados numa massa artesanal de barro, cal e fibras naturais. Paredes que respiram, que se ajustam ao calor e ao frio, que duram mais de um século sem perder a forma. Nas colônias alemãs do Vale do Itajaí, os carpinteiros e seus colegas de ofício ergueram comunidades inteiras usando uma técnica que haviam aprendido com os pais, que haviam aprendido com os avós, numa cadeia de conhecimento que remontava à Idade Média Europeia.
Em Pomerode, cidade fundada em 1863 por imigrantes da região da Pomerânia, esse legado se transformou em algo único no mundo. A cidade reúne hoje mais de 230 edificações históricas em estilo enxaimel, a maior concentração desse tipo de construção fora da Europa. 50 dessas casas foram tombadas pelo Ifhan ao longo de 16 quilômetros no bairro Testo Alto, formando a rota do enxaimel. Em dezembro de 2021, a ONU reconheceu esse percurso com o selo Best Tourism Villages, tornando Pomerode o único representante brasileiro entre os melhores destinos turísticos rurais do mundo naquele ano. Em março de 2026, o governo federal sancionou a lei que instituiu oficialmente a Rota Turística do Enxaimel como roteiro turístico nacional. Mas há um detalhe sobre Pomerode que vai além da arquitetura e que transforma esse lugar em algo perturbadoramente único no planeta. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas proibiu o uso de idiomas estrangeiros em território nacional. A campanha de nacionalização varguista vetou a língua alemã nas escolas, nos jornais, nas igrejas. Em Pomerode, colonos foram reprimidos por falar o único idioma que conheciam. Muitos não falavam português e não conseguiam sequer buscar atendimento médico. A reação silenciosa foi esconder a herança. Famílias reformaram casas em Chaimel para disfarçar a origem, guardaram os livros em alemão dentro de baús e continuaram falando entre si um dialeto chamado pomerano, nascido na antiga região da Pomerânia, território que hoje é dividido entre Alemanha e Polônia. Após a derrota alemã em 1945, a maior parte da Pomerânia foi anexada pela Polônia. A população germanófona foi expulsa e dispersada. O pomerano, idioma falado naquela região, tornou-se uma língua moribunda na Europa. O que poucos imaginavam é que, enquanto o pomerano desaparecia do continente onde nasceu, ele sobrevivia num vale de Santa Catarina. Em Pomerode, o pomerano foi cooficializado como língua municipal em 2010. Em 2017, o alemão padrão recebeu o mesmo status. Hoje, 3 idiomas convivem nas ruas: português, alemão e pomerano. E o Brasil tem mais falantes de pomerano do que a própria Alemanha. Os construtores com sobrenomes como Zimmermann não sabiam, quando ergueram as primeiras casas de Enxaimel naquele vale em 1863, que estavam preservando muito mais do que uma técnica. Estavam preservando uma língua, uma cultura, uma memória que o próprio continente de origem perdeu para sempre. Mas, enquanto os carpinteiros construíam as paredes, havia alguém que costurava o tecido social de cada colônia de uma forma diferente. Schneider, o alfaiate, do verbo alemão schneiden, que significa cortar. E a profissão de alfaiate, nas colônias do sul do Brasil, era muito mais do que costurar roupas. Era medir, registrar, adaptar. Era transformar o tecido europeu num traje que suportasse o clima subtropical do Brasil. Era criar, com agulha e linha, a aparência social que diferenciava os colonos numa comunidade onde todos começavam com quase nada. Schneider figura entre os sobrenomes alemães mais frequentes no Rio Grande do Sul desde as primeiras décadas da imigração. E há uma curiosidade linguística que esse sobrenome carrega. Quando os padres católicos de origem portuguesa registravam os nomes dos imigrantes alemães nos livros paroquiais do século XIX, a pronúncia estranha do alemão frequentemente resultava em erros que se tornavam permanentes. Sons como o axé inicial eram completamente estranhos ao ouvido lusitano. Pesquisas em arquivos eclesiásticos do Rio Grande do Sul revelam registros onde o mesmo sobrenome aparece grafado de formas diferentes no mesmo livro. Um Schneider podia se tornar Snyder, Snyder ou simplesmente Neder. E essa grafia alterada era a que ficava gravada nos documentos para as próximas gerações. As igrejas luteranas, por outro lado, mantinham registros em alemão até meados do século XX, o que preservou a grafia original com muito mais fidelidade.
Essa diferença entre os arquivos católicos e luteranos ainda é, hoje, uma fonte de surpresas para pesquisadores genealógicos que encontram o mesmo ancestral grafado de maneiras completamente diferentes dependendo do arquivo consultado. Do alfaiate ao tecelão, a distância é apenas a que separa quem corta de quem tece. Weber, o tecelão, da palavra germânica antiga Weber, o homem que trabalhava com tecidos, que cruzava os fios na trama do tear, e o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, tornou-se o destino de muitos Webers, porque o artesanato têxtil dos imigrantes alemães foi o embrião de algo que ninguém poderia prever na época. Uma das maiores concentrações industriais calçadistas da América do Sul. A lógica parece estranha à primeira vista. O que o tecelão tem a ver com o sapateiro? A resposta está na cadeia produtiva que os artesãos alemães construíram nas primeiras décadas de colonização. Trabalhavam com couro, com fibras, com madeira, numa rede de ofícios que se completavam. O ferreiro fazia as ferramentas. O carpinteiro erguia as oficinas. O tecelão fornecia os forros. E quando esses ofícios começaram a se mecanizar no final do século XIX, as pequenas oficinas caseiras se transformaram em fábricas. O Vale dos Sinos tornara-se décadas depois um dos maiores polos calçadistas do mundo, com cidades como Novo Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga, exportando sapatos para os 5 continentes. Os Webers que chegaram em 1824, com seus teares na bagagem, não imaginavam que seus bisnetos operariam máquinas industriais. Mas os fios que eles aprenderam a cruzar no Velho Mundo foram, metaforicamente, os mesmos fios que teceram a identidade econômica do Rio Grande do Sul moderno. E se o Weber teceu, o próximo sobrenome fez algo igualmente essencial. Alimentou. Bäcker, o padeiro, do alemão Bäcker, aquele que assa pão em fornos comunitários. E o pão, nas colônias alemãs do sul do Brasil, não era apenas alimento, era identidade. Era a primeira coisa que os imigrantes reconstruíram ao chegar num lugar sem infraestrutura. Porque fazer pão significava que havia um lugar para chamar de lar. O forno comunitário era o coração de cada colônia. Era o ponto de encontro onde as famílias trocavam notícias, onde as línguas se misturavam, onde os acordos eram fechados. E havia famílias de Bäckers espalhadas por colônias inteiras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina desde as primeiras décadas. Em Blumenau, fundada em 2 de setembro de 1850, pelo farmacêutico e filósofo Hermann Bruno Otto Blumenau, com apenas 17 colonos pioneiros. Os registros de 1852 já listavam, além de agricultores, um padeiro entre os profissionais da pequena colônia, que mal tinha 100 habitantes, mas já possuía médico, professor, ferreiro, alfaiate e moleiro. Há uma curiosidade sobre Hermann Blumenau que desfaz uma imagem consolidada pelo tempo. A cidade que leva seu nome e que hoje tem cerca de 350 mil habitantes, não foi fundada por um aventureiro ou por um militar. Foi fundada por um farmacêutico com doutorado em filosofia, nascido em Hasselfeld, no Ducado de Brunswick, em 26 de dezembro de 1819. Ele chegou ao Brasil em 1846, percorreu as províncias do Sul à procura de um lugar para estabelecer uma colônia e, em 1850, recebeu do governo provincial uma concessão de 2 léguas de terra às margens do rio Itajaí-Açu. O próprio Blumenau enfrentou dificuldades financeiras tão sérias que, em 1860, teve que transferir a administração da colônia ao governo imperial. Ainda assim, 20 anos após a fundação, Blumenau já contava com 6.000 pessoas, 92 fábricas e 30 quilômetros de estradas. O padeiro que ali trabalhou não deixou seu nome nos livros de história. Mas o cheiro do pão assado no forno de pedra foi o que fez daquele lugar, por décadas, um lar possível. Hoffmann, do alemão antigo Hovemann, o administrador de uma propriedade rural. Não o dono das terras, mas o homem de confiança que geria o que havia ali, que negociava com os mercados, que organizava a produção,
que garantia que a colônia funcionasse mesmo quando o proprietário estava ausente. No contexto da imigração alemã para o sul do Brasil, esse papel ganhou novos contornos porque as condições eram completamente diferentes do que qualquer Hoffmann havia conhecido na Europa. As promessas do governo imperial não foram cumpridas à risca. Os colonos eram lançados em áreas sem infraestrutura, sem estradas prontas, sem suporte agrícola adequado, forçados a aprender rapidamente a desbravar uma mata subtropical que nada tinha a ver com as florestas do Hunsrück ou da Renânia. E, no entanto, os números revelam uma capacidade de adaptação extraordinária. Em 1829, apenas 5 anos após a fundação de São Leopoldo, a colônia já havia instalado 8 moinhos de trigo, 8 curtumes, uma fábrica de sabão, um engenho para lapidação de pedras e uma oficina de tecelagem. Em apenas 5 anos, o que começou como uma floresta hostil tornou-se, com a gestão meticulosa dos primeiros colonos, um polo abastecedor da capital Porto Alegre. Mas há um sobrenome que chegou ao sul do Brasil carregando não apenas uma profissão, mas a memória de uma mobilidade que construiu um Brasil que você conhece e percorre até hoje. Wagner, o construtor de carroças, do germânico antigo Vaganari, o homem que fabricava e consertava os vagões e carretas que transportavam pessoas, animais e mercadorias pelas estradas de terra do mundo pré-industrial. E essa profissão era, na verdade, a artéria do comércio colonial. Sem carroça, a farinha do moleiro não chegava ao mercado. Sem carroça, as tábuas do carpinteiro não alcançavam o canteiro de obras. Sem carroça, o sal, o açúcar e os tecidos importados ficavam presos nos armazéns litorâneos sem jamais chegar ao interior. A família Wagner tem uma presença documentada e curiosa na própria história de Blumenau. Antes mesmo de Hermann Blumenau fundar oficialmente sua colônia em 1850, um imigrante chamado Johann Peter Wagner, mais conhecido como Pedro Wagner, já habitava a região. Ele havia deixado São Pedro de Alcântara, primeira colônia alemã de Santa Catarina, fundada em 1829. E se instalado entre 1846 e 1848, num lugar chamado Capim Volta, às margens do rio Itajaí-Açu. Quando Blumenau chegou para fundar sua colônia e fazer a partilha das terras, Pedro Wagner já estava lá, e as duas famílias colaboraram. Os Wagners forneceram mantimentos aos primeiros 17 pioneiros de Blumenau, 11 sacos de farinha, 3 barris de melado. Em troca, mantiveram relações de troca de sementes e experiências por anos. É um detalhe pequeno na história grande da imigração alemã. Mas é exatamente esse tipo de detalhe que revela como o sul do Brasil foi construído não por heróis solitários, mas por redes de sobrevivência onde o sobrenome da família do vizinho era tão importante quanto o seu. Schäfer, o pastor de ovelhas, do alemão Schaf, ovelha. O Schäfer era o homem que conduzia o rebanho pelos campos, que sabia ler o tempo pelo movimento das nuvens, que conhecia os remédios naturais para as doenças dos animais e que trazia à comunidade não apenas lã e carne, mas também uma sabedoria sobre o território que nenhum mapa podia substituir. Nas colônias alemãs do sul do Brasil, o Schäfer representava uma camada rural fundamental que frequentemente ficou invisível na historiografia. As narrativas sobre a imigração alemã tendem a celebrar os industriais, os ferreiros que fundaram fábricas. Mas por trás de cada cidade, havia campos abertos onde alguém tinha que conduzir os animais, produzir a lã que o Weber teceria, fornecer o couro que o sapateiro cortaria, garantir o leite e a carne que o Bäcker transformaria em alimento. Os registros coloniais do Rio Grande do Sul confirmam a presença do sobrenome Schäfer desde as primeiras décadas da colonização, e sua distribuição pelos municípios de colonização alemã no interior gaúcho é um mapa silencioso das rotas que os rebanhos percorriam pelas encostas da Serra Gaúcha. Em cidades como Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves, a presença de Schäfers nos cemitérios históricos traça um rastro que conecta os primeiros imigrantes ao paisagismo de uma região que hoje atrai milhões de turistas por ano.
Mas há ainda um sobrenome que chegou ao sul do Brasil, carregando não uma profissão ligada à terra, mas uma ligada à ordem, à lei e ao julgamento. Richter, o juiz, do alemão médio-alto Ritter, o homem que endireitava, que estabelecia o que era certo e o que era errado. Nas comunidades medievais germânicas, o Richter resolvia disputas, aplicava as normas costumeiras e mantinha a paz social. E quando esse sobrenome chegou ao sul do Brasil, no contexto da imigração do século XIX, ele trouxe consigo algo que as colônias pioneiras desesperadamente precisavam: alguma forma de organização interna. As colônias de São Leopoldo e de Blumenau, nas décadas iniciais, viveram numa espécie de limbo jurídico. A distância das cidades, a ausência de estruturas governamentais e a barreira do idioma criavam situações onde os próprios colonos tinham que resolver seus conflitos internamente. Disputas de terra, acordos comerciais quebrados, questões de herança. Tudo isso precisava ser administrado dentro da colônia, porque levar um problema ao juiz oficial significava dias de viagem por trilhas que mal existiam. E havia ainda outro obstáculo que poucos mencionam. A Constituição de 1824 definia o catolicismo como religião oficial do Império, o que tornava constitucionalmente irregular a promessa de liberdade religiosa feita aos colonos protestantes. Os cultos luteranos só podiam ser realizados em recintos privados, sem aparência externa de igreja. Foi nesse contexto de isolamento e restrição que figuras com sobrenomes como Richter, mas também pastores luteranos e professores das chamadas Gemeindeschulen, as escolas comunitárias criadas pelos próprios colonos diante da ausência de escolas públicas, passaram a exercer a autoridade informal que sustentou a coesão das colônias durante gerações. O Rio Grande do Sul que existe hoje, com sua identidade cultural forte, tem raízes nessa estrutura comunitária autoimposta que os imigrantes alemães construíram não por ideologia, mas por pura necessidade. E então, chegamos ao último sobrenome desta jornada, o que guarda, talvez, a história mais surpreendente de todas. Klein. A palavra mais simples e, ao mesmo tempo, a mais filosófica de toda essa lista. Klein significa pequeno. Apenas isso. O sobrenome foi atribuído originalmente a pessoas de baixa estatura ou que viviam em pequenas propriedades, e foi tão comum na Europa germanófona que atravessou fronteiras, oceanos e séculos sem perder sua simplicidade. Mas há um paradoxo no sobrenome Klein que só se revela quando se olha para o que os imigrantes com esse nome construíram no sul do Brasil. Em 1871, um jornalista inglês chamado Michael Mulhall percorreu o Rio Grande do Sul e documentou o que encontrou. A agricultura do estado era, naquele momento, quase exclusivamente responsabilidade dos colonos alemães e seus descendentes. Somando imigrantes e filhos de imigrantes, eram cerca de 80 mil pessoas espalhadas por 42 colônias nos vales do Jacuí, dos Sinos, do Caí e do Taquari. 80 mil pessoas que haviam chegado com pouco, que haviam sobrevivido ao isolamento, às promessas quebradas do governo imperial, à proibição de praticar livremente a própria religião. 80 mil pessoas que tinham atravessado um oceano com sobrenomes que carregavam ofícios medievais e que, geração após geração, transformaram esses ofícios em indústrias, cidades, estradas, universidades e uma identidade cultural que até hoje define o sul do Brasil. O sobrenome Klein, que quer dizer pequeno, representa então não uma característica física, mas um ponto de partida. E o ponto de chegada, 200 anos depois, é uma cidade como Pomerode, onde uma língua que morreu na Europa vive nas bocas de quem nasceu em Santa Catarina. Ou São Leopoldo, reconhecida por lei federal como o berço da colonização alemã no Brasil. Ou o Vale dos Sinos, que começou com ferreiros e moleiros e se tornou um dos maiores polos industriais da América do Sul. Ou Blumenau, que teve 17 pioneiros em 1850 e hoje abriga mais de 350 mil pessoas numa cidade onde a Oktoberfest atrai visitantes do mundo inteiro.
o que não é pequeno de jeito nenhum. 10 sobrenomes. 10 profissões medievais que atravessaram o Atlântico dentro de mentes e mãos de pessoas que tinham pouco mais do que a habilidade herdada dos pais e a coragem de começar de novo. O moleiro, o ferreiro, o carpinteiro, o alfaiate, o tecelão, o padeiro, o administrador, o construtor de carroças, o pastor de ovelhas, o juiz, o pequeno. Cada um deles chegou ao sul do Brasil carregando uma função e deixou como legado um mundo inteiro. E se você olhar com atenção para o mapa do sul do Brasil e vir os nomes das cidades, os letreiros das antigas fábricas familiares, os epitáfios nos cemitérios luteranos que margeiam estradas de interior, você vai perceber que esses sobrenomes ainda estão lá, não como relíquias, como presença viva. O Brasil que você conhece foi, em parte, construído por alguém cujo sobrenome significava o que essa pessoa sabia fazer. E o que ela sabia fazer, ela fez, com as duas mãos, num continente que nunca tinha visto antes.